Coloquei para gravar aqui e eu tenho duas coisas para falar com vocês hoje. Uma é sobre a avaliação. Nós temos que fazer uma avaliação para o segundo semestre. E eu queria dar uma pincelada sobre o ciclo de Rankine, porque eu não posso deixar vocês saírem dessa disciplina sem ao menos ter visto o ciclo de Rankine. Tá? Então esse é meu objetivo com a aula de hoje. O que vocês querem primeiro? Hein, gente? Fala da matéria primeiro, professor. Tá, vou falar da matéria, depois a gente fala da avaliação, tá? Também acho melhor. Então vamos lá, tá? A gente já vinha vendo, desde lá da primeira lei para volume de controle, daí entramos no ciclo de Carnot, lembra, na última aula? E agora vamos entrar no ciclo de Rankine. Ele tem algumas peculiaridades. Ele é um ciclo parecido com o ciclo de Carnot, mas ele é um ciclo que ele é mais difundido e ele é usado como modelo para os ciclos que se veem na prática. Por exemplo, se você for numa usina termoelétrica, né, os cálculos termodinâmicos não são feitos baseados no modelo de Carnot, porque o modelo de Carnot ele é um modelo muito teórico, ele é difícil de ter uma, vamos dizer, uma correlação prática, né? Ele é tão teórico que, mesmo que tu considere que ele seja ideal, qualquer motor térmico que tu consiga fazer na prática, ele se distancia muito, né? Porque ele é um ciclo, por exemplo, que exige que você tenha transferências de calor com diferenças infinitesimais de temperatura, né? E isso é mais difícil de conseguir na prática. Então, se pensou num outro ciclo, né, chamado ciclo de Rankine, tá, onde vai ter aqui 4 processos. Eu já vou colocar para vocês o desenho. Mas é um processo de bombeamento adiabático reversível, né, conforme a gente já viu nas outras aulas. Só que a transferência de calor na caldeira, ela não ocorre a uma temperatura constante, ou quase constante, né? Ela ocorre a pressão constante. É diferente, tá? E a gente já vai ver os efeitos disso. Daí vai para a turbina, e na turbina ocorre uma expansão adiabática reversível também, tá? E daí sai da turbina e vai para o condensador, né? Perdeu o QL, lembra do QL? Também numa transferência a pressão constante. A eficiência, ela é o trabalho líquido dividido, ou seja, o trabalho que você conseguiu gerar na turbina dividido pelo calor que você precisou injetar, né? O trabalho líquido da turbina dividido pelo calor. Que equivale a dizer que são as áreas, né, dessa figura aqui. Tá? Estão enxergando bem aí? Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Acho que tá, né? Dá para dar um pouquinho de zoom ainda, fica melhor. Fica melhor ainda, olha que beleza. Tá? Aqui que é o furo da bala. Tá? Por quê? Tudo bem, tem aqui a caldeira, a turbina, um condensador e a bomba. Tá aqui. Poderia olhar para essa figura da esquerda e dizer, tá, poderia ser um ciclo de Carnot? Poderia. Mas para ser um ciclo de Carnot, tu tem que ter todos os processos reversíveis. Então isso implica que na caldeira e no condensador você tem que ter uma diferença infinitesimal de temperatura. No ciclo de Rankine, é uma transferência que ocorre a pressão constante. Então, se você olhar no gráfico aqui, temperatura por entropia,
Nós temos aqui, ó, a numeração 1 linha, 2 linha, 3, 4 é o equivalente à eficiência de Carnot. Então seria aqui, ó, de 1 para 2, você passa pela bomba. Isso em Carnot. De 2 para 3, você passa pela caldeira. De 3 para 4, ocorre uma expansão na turbina, né? E de 4 para 1 no condensador. Só que olha o 1 linha. Olha esse 1 linha. Ele está dentro da curva do sino, né? Isso implica que nós teríamos que bombear líquido com vapor. E isso é extremamente difícil, para não dizer impossível. Tá? É muito difícil tu criar um mecanismo de bombeamento que consiga bombear um fluido bifásico, vapor líquido. Tá? Onde tem 1, mais para a esquerda, se você for aqui no 1, aqui está o ciclo de Rankine. Então o ciclo de Rankine vai de 1 para 2. Vai de 1 para 2. Tá? 1 para 2 no Rankine, tá vendo? Então, a bomba só vai bombear líquido, porque tu está em cima da curva do sino, então ali só tem líquido saturado. Na caldeira vai de 2 para 3. Né? Então ele vai entrar o líquido saturado na caldeira, né? Que já vai estar líquido comprimido, né? Ele está líquido saturado em 1. Passou pela bomba, já sai líquido comprimido, vai para a caldeira, e aqui nessa linha tu já está numa linha de pressão, né? Uma linha isobárica. Então a geração do vapor na caldeira, ela vai ocorrer a uma pressão constante, né? Então vai de 2 lá para 3, né? E ali tu vai ter vapor saturado em cima da linha da curva. Tá? De 3 para 4 passa pela turbina, então vai cair a temperatura, né? E vai lá em 4. Tá? De 4 para 1, onde antes tu iria até 1 linha no Carnot, agora tu vai até 1, ou seja, tu vai mais para a esquerda, tu perde mais QL, percebem? Porque no Carnot tu precisaria só ir até o 1, né? Ou seja, você iria já bombear, né? Só que tu cai na inconveniência de ter fluido com vapor junto, né? Por que o Rankine é mais prático? Porque ele vai até o líquido saturado. E aí tu tem na prática uma possibilidade de colocar uma bombinha qualquer ali e ele vai tocar o ciclo, né? Certo, gente? Além do que, também fazer transferências de calor na caldeira, no condensador, de forma que eu tenha uma diferença infinitesimal de temperatura, é uma coisa que não é muito fácil fazer. E não vai gerar, assim, na prática é difícil, né? Tu fazer isso. Tem outra questão também. Olha lá o 3 linha. Tem o 3 linha e 2 linhas, tá vendo? Vamos supor que eu vá de 2 para 3. Tá? Se eu parar no 3, eu vou estar em vapor saturado, concordam? Porque eu vou estar em cima da linha, então eu vou ter título 1, beleza? Mas é saturado, vapor saturado. Mas vamos supor que eu queira superaquecido, né? Como no ciclo de Rankine pressupõe que há uma troca de calor isotérmica, ou seja, a diferença é infinitesimal, eu teria que ir na horizontal, né? Eu teria que ir reto, na direita ali, e eu iria cair em 2 linhas. Por quê? Porque eu teria que manter a temperatura constante para gerar vapor superaquecido, né? Se eu sair da linha do sino, continuar, eu vou gerar superaquecido, concordo? Para gerar superaquecido para Carnot, eu teria que ir até 2 linhas. Por quê? Porque eu tenho que manter a mesma temperatura. Mas isso implica que eu teria que
conforme eu iria superaquecendo, eu teria que cair numa outra isobárica, que tem uma isobárica embaixo. Ó. Então eu teria que ir diminuindo a temperatura conforme eu fosse superaquecendo o fluido, o vapor. E com isso gera uma questão prática, e é difícil fazer isso na prática. Né? Conforme eu for dando energia, eu teria que ir diminuindo a pressão. Desculpa se eu falei temperatura, pressão, né? Eu caio numa uma isobárica inferior, caio numa pressão mais baixa. Do ponto de vista prático, isso também é difícil. Então, tem vários empecilhos para que você se aproxime do ciclo de Carnot. Mas se aproximar do ciclo de Rankine não é tão difícil assim. Claro, nunca vai chegar exatamente nos... Né? Vai ter algumas diferenças práticas, né? Porque, por exemplo, mesmo o ciclo de Rankine ele considera uma expansão adiabática na turbina. Isso a gente sabe que um pouquinho sempre vai perder, né? De calor na carcaça, sempre vai ter algum vazamento, alguma coisa, né? Tu perde calor na tubulação, não é, as coisas não são perfeitas, né? Mas o ciclo de Rankine é o que dá para se aproximar mais do que o ciclo de Carnot. Né? Se eu quiser gerar vapor superaquecido, por exemplo, com o ciclo de Rankine, eu vou de 3 até 3 linhas, ou seja, eu vou gerar vapor superaquecido, não importa que eu vá aumentar a temperatura, porque isso não é uma restrição do ciclo de Rankine, isso é uma restrição de Carnot. Se eu estou em Rankine, estou me lixando para isso. Então eu posso simplesmente aumentar a temperatura desde que eu mantenha a mesma pressão e eu fique dentro da mesma isobárica. Né? Essa aqui é a questão. Então é mais fácil eu gerar vapor superaquecido com o ciclo de Rankine, pelo fato de que eu estou em cima de uma isobárica. Né? Basta que eu mantenha a mesma pressão, e se a temperatura vai para cima, bom, aí não é problema. Entendeu? Percebem? Até aqui, gente, dúvidas? Até aqui tudo bem? Denis, fala aí, Denis. Pergunta aí, Denis. Não, tá entendível, mas tá ainda meio nebuloso assim na minha cabeça. Eu tenho que dar mais uma olhada para entender melhor. Tá. Perguntem aí, Arthur, Rafael, Júnior, Emerson, Paulo. Tem mais 3 aqui. Tô na mesma. Então, conforme vamos passando, vamos Tá. vendo, vamos entendendo. Tá, essa aqui eu expliquei, né, mais ou menos, né, a ideia do ciclo, né? Sim. E fiz um comparativo com o ciclo de Carnot. Tá ok? Seria isso, tá, gente? Eu não vou ir muito mais adiante, eu quero só que vocês entendam isso aqui. E me contento se vocês entenderem a diferença entre o ciclo de Carnot e o ciclo de Rankine. Tá? Agora eu gostaria de falar com vocês da avaliação. Tá? A avaliação, gente, eu pensei em dar 2 exercícios do livro para vocês fazerem. Por quê? Eu não vou pirar muito em avaliação agora, porque nós já estamos na finaleira. Tá? Ainda tenho que reservar espaços para as reavaliações, tanto do primeiro semestre quanto do segundo. Então eu pensei em propor agora lá no Moodle já 2 exercícios, que vai ser o 6.29 e o 6.30. Vocês fazem e postem lá, tá? E eu quero que vocês também... Eu ia pedir para falar um pouquinho sobre o ciclo de Rankine, mas deixa, eu não vou fazer isso. Seria só esses 2. O que vocês acham? Barbada, né? Pode ser, gente? Pode ser. Tá. Então eu já vou colocar lá no Moodle. Mas cada um faz o seu, tá? Eu estou conferindo. Se vocês estiver igual, eu vou dividir a nota no meio. Hoje é dia 4.
Professor, fica uma dúvida naquela nota da última avaliação. Aham. Fala. Deixa eu dar uma olhada lá, que eu tinha visto que tinha a primeira, a segunda atividade de avaliação, tinha a terceira, daí na terceira tem uma nota lá. Aham. Aí na segunda aqui pra mim não tem nada. Ah, na segunda tá. É que a segunda avalia um ponto só, né? Uhum. Deixa eu já vou ver isso aqui, peraí. E Avaliação. daí na terceira lá tem a nota, mas aí no caso seria a soma da terceira com as outras, no caso. Isso aí. Soma tudo tem que fechar 10. Que pra mim não tem a nota na segunda. E não tem primeira também, eu acho. Vou botar mais um aqui, vai. 6.29, 6.30. Vou botar uma aqui do ciclo de Carnot para vocês. Será que eu coloco? Não, eu vou deixar assim por enquanto. Qualquer coisa eu falo com vocês depois. Vocês não fizeram nenhum desses cálculos. Vamos deixar para o dia 11, pode ser? Ou dia 18? Vamos deixar para o dia 18, tá? Não, vamos deixar para o dia 11, porque eu tenho que fazer as reavaliações ainda. Tá? A nota vai valer 10. Eu vou botar mais um aqui. Estou achando muito pouco isso aqui. Pena que não deu tempo da gente chegar mais adiante. 6.32 pode fazer também. Tá, gente? Então já tá lá. Quero que vocês façam. Professor, na primeira etapa eram 13 daí? 13 avaliações? Deixa eu ver agora aqui, peraí. Tem a terceira avaliação, que valia quanto? Valia 8, se não me engano, daí tem a nota ali. Valeu 8, né? Isso. Tá, esse aí já foi. Então tem outra aqui. A segunda atividade de avaliação para mim tá sem, não há notas. E a primeira não. Segunda avaliação, tá. Segunda avaliação. E a primeira tem nota? Não, nem achei na verdade a primeira A avaliação. primeira do dia 30/7. Faz um tempinho. Que valia um ponto cada uma, então, né? Uhum. Tá. Também tá sem nota. Tá, eu vou corrigir aqui, mas essas aqui eu tô corrigindo bem por cima, se a pessoa fez. Eu tô, mesmo que tenha algum errinho, alguma coisa, eu tô dando ponto, tá? Começou um ponto. Não vou ficar descontando décimos também de vocês, tá? Então quem fez já tem um pontinho, desde que tenha feito alguma coisa, né?
Tá? Eu vou corrigir e já coloco lá. Tranquilo então. Valeu, professor. Tá bem, gente? Então, bom fim de semana. Nos vemos na próxima sexta. Me mandem um WhatsApp, qualquer coisa, ó. Próxima sexta já é dia 11, tá? Tem que entregar, tá? Beleza. Eu vou Valeu, botar lá professor. no WhatsApp também, para quem não veio. Tá? Valeu, gente. Bom professor. fim de semana. Bom Abraço. final de semana. Obrigado, Tchau. professor. Bom Isso final de aí. semana. Abraço. Antes que eu me esqueça, Fala, Emerson. sobre aquilo que a gente estava vendo ontem na reunião, Sim, diga. a gente ainda não tem depois eu até falei com o Elton para confirmar, tem a questão das prioridades, ainda não saiu essa lista, para a gente saber até quando que a gente vai conseguir inscrever o IFlySul mesmo. Mas eu estou acompanhando lá no site da SAE para ver quando que vai liberar para nós. Tá. Certo? Beleza. Então Valeu, tá. professor. Valeu, tchau. Bom final de semana. Igualmente.